não deve usar o time titular, mas para reforçar esse elenco, seja como for. Um ano mágico que pode terminar ainda melhor para ele. Artilheiro isolado do Brasileirão, Caio Jorge vai em busca de outra marca expressiva pelo Cruzeiro. Se balançar as redes mais 2 vezes, o atacante vai se igualar a um dos grandes ídolos da história do clube. Em 2003, ano da tríplice coroa, o meia Alex fez 23 gols na competição, mantendo até hoje o posto de maior goleador celeste na era de pontos corridos do campeonato. Resta saber agora se Caio Jorge vai estar ou não 100% disponível para as 2 rodadas que restam do Brasileiro. Por conta de um desgaste muscular, o atacante foi poupado do último jogo celeste contra o Ceará no Castelão. Imagens oficiais do clube já mostraram camisa 19 trabalhando em campo na Toca da Raposa. Uma boa notícia para a comissão técnica, para o jogador e para a torcida, que já se acostumou a comemorar os gols do atacante na temporada. Diante do Botafogo em casa, nesta quinta-feira, Caio Jorge pode então melhorar ou até superar marcas históricas com a camisa do Cruzeiro. E quem o Caio Jorge matou de raiva esse ano foi o Rômulo lá do Chalé Mineiro e o Wagner do supermercado lá perto da minha casa. Um abraço para eles. O Caio Jorge é um jogador importantíssimo para o Cruzeiro e ficou ausente da última rodada. E existe uma discussão muito grande, né, se a gente deveria manter o time titular ou não para os jogos do Campeonato Brasileiro, pensando na Copa do Brasil. Eu acho que tem que botar para jogar, para que esses jogadores não fiquem sem ritmo de jogo. E se o Caio Jorge puder jogar, eu tenho certeza que ele vai nos ajudar bastante, até mirando em aumentar ainda mais o número de gols, para que ele possa ficar na história aí pela quantidade de gols que ele fez nesse campeonato e nessa edição. Lances polêmicos da partida do Cruzeiro. 2 gols anulados, os 2 do Christian, e esse aí é o primeiro. Os 2 gols foram bem anulados, o Christian está na posição de impedimento. O assistente marcou no campo de jogo, foi confirmado. O assistente número 1 e o impedimento realmente, a posição era irregular e foi bem anulado o gol. Eu acho até que no lance em que o Gabigol recebe a bola, daria até margem para discussão, até porque a linha da grande área ali, ela dá a possibilidade da gente avaliar melhor, mas de fato o Christian, que é quem faz a finalização, ele está impedido e lamentavelmente o gol foi anulado. E temos mais um gol anulado do Christian. Trabalhar esse posicionamento do Christian aí, ô Samuca, pra gente analisar, Nadine. Ele estava na posição de impedimento, acaba voltando, mas não há tempo e faz o gol. A gente pode ver nesse momento do passe, ele está na posição de impedimento e depois ele volta um pouquinho, cabeceia a bola, mas a posição é irregular e novamente o assistente marcou no campo de jogo e foi bem, porque a posição era irregular de fato. Essa é a imagem do Bandeira, ele me fugiu o nome dele, ele é famoso, entre os mais utilizados pela CBF na competição, certo, Nadine? É o Bruno. Isso, Bruno, é o Bruno Bosquilha? É de Copa do Mundo. E ele Isso, Bruno Bosquilha. Marcou rápido, sem ajuda de VAR, porque hoje a gente sente, parece com insegurança do Bandeira, e ele imediatamente já marca. O ponto ali é só entender que o Christian, ele dá o passinho para o lado 1 segundo depois que a bola sai do pé lá de quem está cruzando, e isso é o que a gente lamenta, do Matheus Pereira, né? Que a gente lamenta porque se ele desse esse passinho um pouco antes, ele não estaria em posição irregular, porque quando ele cabeceia a bola, ele não está em posição irregular. Uma pena. Mas aí é que mostra, de fato, a diferença de quem é atacante e tem cacuete, né, como fala lá no interior, de atacante, que o Caio Jorge, por exemplo, muitas vezes ele consegue fazer gols estando no limite ali, mas sem estar impedido por já ter esse hábito ali. O Christian, como é um volante que chega muito na área, acabou pecando nisso aí, mas ele vai melhorar para as finais da Copa do Brasil. Pelo menos, Nadine, a bronca não sobrou para a arbitragem. Agora, para variar, no jogo aí, apesar do Fael estar também na bronca com o time do Atlético, teve um lance muito curioso em relação ao Dudu,
O que aconteceu aí, Nadine? Amarela, anula amarela, aproveita para... O árbitro acabou marcando falta de ataque, acho que deu simulação do Dudu, mostrou o cartão amarelo, depois o VAR analisou que a posição era de impedimento, até porque seria pênalti, né, no lance, então o árbitro precisa mandar revisar, porque o árbitro não tinha marcado a penalidade, então ele precisa analisar que existiria um pênalti, mas ele precisa mostrar para todo mundo que existiu o contato, então a penalidade deveria ser marcada, porém a posição de impedimento antes do pênalti do Dudu, então foi marcado o impedimento.